Catedrais góticas. Gigantescas paredes de vidro num caleidoscópio de cores. Rodeadas por uma teia de alvenaria e coroadas com gárgulas assustadoras. Esses arranha-céus de pedra dominaram as paisagens por quase 1000 anos. Como na Idade Média, sem o uso da tecnologia e de ferramentas modernas, os engenheiros construíram as catedrais góticas. Com certeza tem 30 metros. Agora, peritos estudam uma nova teoria. Um código matemático oculto, tirado das páginas da Bíblia, que foi usado como modelo. As pessoas usaram as proporções com as quais Deus criou o universo. Mas para desvendar o código da catedral, os investigadores precisam analisar essas megaestruturas medievais nos mínimos detalhes. Lentamente diminua a pressão. Eles precisam descobrir como as catedrais podiam chegar a alturas tão espetaculares e o que levou algumas delas à beira do colapso. Será que especialistas conseguirão resolver um dos maiores mistérios medievais? Como as catedrais góticas foram construídas? O enigma das catedrais góticas. Quando as catedrais começaram a surgir no final da Idade Média, por volta do século XII, a construção com pedras era um trabalho sujo e difícil. Ninguém sabe melhor disso do que estes artesãos modernos. A sudeste de Paris, na França, eles estão construindo um castelo medieval, usando apenas ferramentas tradicionais e materiais locais. Pedra, ferro e madeira. Eles estão redescobrindo os mesmos métodos usados para a construção de catedrais góticas. O castelo, chamado Guédelon, tem cerca de metade do comprimento de um campo de futebol. É em parte uma atração turística e, ao mesmo tempo, um laboratório de construção medieval. Estamos construindo para entender. É um sítio arqueológico experimental. E a ideia é chegar o mais próximo possível do verdadeiro trabalho de construção medieval. O desafio da equipe hoje é como construir uma parede no andar superior do castelo. O primeiro problema é quebrar as rochas. Os cortadores descobrem que, se martelarem ao longo das linhas de falhas naturais, podem partir as rochas ao meio. Em seguida, pedreiros esculpem as peças na forma de blocos de construção. Mas cada um deles pesa mais de 50 quilos e tem de ser erguido até o topo, quase 5 andares de altura. Em manuscritos medievais, o grupo descobriu que os construtores da época transformaram uma antiga máquina de guerra romana em um dispositivo para erguer pesos. Os trabalhadores podiam levantar 6 vezes o próprio peso. Eles chamam essa máquina curiosa de gaiola de esquilo. Thibaut Desjardins está testando a máquina pela primeira vez. É mais difícil do que parece. É duro porque há muita resistência. A roda diminui a velocidade o tempo todo e você tem que manter girando. Lentamente, a roda ergue as pedras até o topo. Enquanto isso, outra equipe mistura a argamassa. É uma receita há muito tempo perdida de calcário queimado e areia.
A argamassa suaviza os vãos entre as pedras, mas não é nenhuma supercola. É um processo muito lento de secagem. Na verdade, no interior dessas paredes, onde há pouco ar, pode levar mais de 1000 anos para a argamassa secar completamente. Em vez de a argamassa manter os blocos unidos, existe algo muito mais básico: pressão. O peso do castelo, 60.000 toneladas, mantém cada pedra no lugar. Mas cada camada de pedra deve ser nivelada, ou a parede inteira vai tombar. Antes da Era Gótica, a única maneira de construir alto era por meio de muralhas grandes e espessas. O resultado, construções volumosas e escuras. Então, tudo isso mudou. Igreja de Saint-Denis. Em 11 de junho de 1144, as maiores figuras da França medieval, inclusive o rei e a rainha, se reúnem nos arredores de Paris. Aqui em Saint-Denis, que é a igreja oficial do rei, eles testemunham uma revolução na engenharia. Luzes coloridas brilham através de enormes vitrais, iluminando paredes incrivelmente finas e refletindo em tetos altíssimos. Abbot Suger, o visionário por trás de Saint-Denis, chama sua arquitetura de moderna. Os críticos a ridicularizam e passam a chamá-la com o nome de bárbaros conhecidos como godos. Daí surge o nome gótico. Mas para Suger, a igreja recorda a glória daquela que a Bíblia chama de casa de Deus na terra, o Templo de Salomão. Abbot Suger associa Saint-Denis com protótipos bíblicos, sobretudo o Templo de Salomão. E esses templos frequentemente têm joias, vitrais e ouro dentro deles. Para Suger, a luz era um símbolo de Deus. Ao trazer mais luz, esperava-se aproximar as pessoas de Deus. Moradores que viviam em pequenos espaços escuros devem ter sido inspirados pelas enormes paredes de luz da igreja. As paredes de Suger tornam-se janelas. Suger, de fato, usa a luz como material de construção. Surpreendentemente, os engenheiros góticos faziam paredes finas e super altas, feitas não de pedra, mas principalmente de vidro. E de alguma forma, essas paredes de vidro suportavam altíssimos tetos de pedra. Como os construtores medievais realizaram uma transformação tão dramática? A resposta pode estar nesta capela que fica entre as volumosas paredes de Guédelon e as paredes altas e finas de Saint-Denis. O problema é que a capela está em pedaços. Em 1931, o magnata da imprensa americana William Randolph Hearst comprou a igreja na Europa e a enviou bloco por bloco para a Califórnia. Mas a Grande Depressão impediu Hearst de reconstruí-la. Atualmente, esse trabalho cabe a Frank Helmholtz, em Vienna, na Califórnia. Ele é um especialista em construção que trabalhou em catedrais francesas. Nos últimos 7 anos, ele vem reconstruindo as paredes externas da capela. A equipe constatou que a capela foi erguida com 2 técnicas diferentes. A parte de trás da capela apresenta o antigo estilo de construção românico, grosso e volumoso. As janelas arredondadas não deixam muita luz entrar, porque elas têm de ser pequenas e estreitas para suportar o peso da parede.
mas a frente da capela é gótica. A exemplo das catedrais, as paredes são mais altas e mais finas, com grandes aberturas para permitir a entrada de mais luz. E os arcos têm uma forma diferente. São ogivais. Os arcos ogivais poderiam ser o segredo para a construção das paredes altas da catedral? Para descobrir, Helmholtz e sua equipe fazem um modelo em escala de um arco da catedral. A exemplo dos construtores, a equipe faz uma moldura de madeira que irá manter o arco em pé até que todas as pedras estejam no lugar. Este é o SR3. Muito bem, vamos colocar esse aqui. Este modelo tem 1/16 do tamanho de um arco da catedral. Acho que poderíamos fazer um pouco melhor aqui. Mesmo sendo menor, ele ainda tem de se certificar de que cada uma das pedras esteja alinhada precisamente. Muito bem, coloque bem no meio. Está um pouco estranho aqui. Mais 2 deste lado. Aqui, quando as pedras ficam na diagonal, a gravidade entra em cena, introduzindo uma pressão conhecida como linha de estresse. Em um arco arredondado romano, a linha de estresse se propaga lateralmente, forçando as colunas para fora. Se for muito alto ou largo, o arco começa a ceder no meio e desaba. Mas o arco ogival redireciona a linha de estresse para o solo em vez das laterais, e isso permite aos engenheiros construir mais alto. A grande vantagem do arco ogival é direcionar as forças do arco para baixo e não para fora. Tire os dedos. Assim, o arco ogival é o primeiro avanço que levou a catedrais imponentes. Mas mesmo este arco tem limitações. Agora, Helmholtz tem um problema. O arco está pressionando para fora. Dá para ver nesse movimento aqui. Existe algo que quer sair porque as pedras estão empurrando para baixo. Mesmo que o arco ogival redirecione a gravidade, ele gera estresse no topo das colunas. É um problema que a equipe terá de resolver, senão as pedras vão se deslocar e todo o arco desabar. E temos a metade aqui. Temos meio centímetro. As forças neste modelo em escala são apenas uma fração das forças em uma estrutura real. E 130 quilômetros ao norte de Paris, estas forças podem estar levando uma grande catedral medieval ao seu ponto de ruptura. Em 1220, os moradores da próspera cidade de Amiens decidem construir uma nova catedral, grande o suficiente para receber toda a sua população de 20.000 habitantes. Eles não estão sozinhos. A inauguração da Igreja do Rei em Saint-Denis inspira dezenas de cidades próximas a Paris. E depois inspira toda a França a adotar o estilo gótico. Cada uma delas pretende construir o edifício mais alto e mais iluminado da Terra. A exemplo de muitas catedrais, Amiens é construída na forma de uma cruz. No meio dela, os operários fazem paredes altas com arcos ogivais para criar uma enorme área central com 12 andares de altura. Mas o professor Stephen Murray acredita que a corrida pela altura pode ter tido um preço alto. Esta grande área, apesar de bonita, abre o espaço e cria um centro dramático, quase teatral, para a construção. Mas isso gera um problema estrutural. Assim como o arco ogival na Califórnia, este arco está mostrando sinais de estresse. Murray sobe ao segundo nível para um olhar mais atento. Daqui podemos ver facilmente os sinais de problemas estruturais no edifício. A prova visível são todas as rachaduras e fissuras. São assustadoras de ver. Estas fissuras podem ser os primeiros sinais de catástrofe, porque à esquerda do arco danificado fica uma enorme coluna central que sustenta o teto. Milhares de toneladas de pedras.
Assim, as fissuras podem ser um aviso de que o coração da catedral corre o risco de ruir. Murray está ansioso para investigar. Ele traz uma equipe de cientistas que usa a mais recente tecnologia de varredura a laser. Esta máquina pode lhe dar toda a superestrutura. Podemos começar a ver as deformações no edifício e começar a entender seus problemas estruturais. Murray pede a ajuda de Andrew Tallon, especialista em arquitetura medieval, para examinar cada detalhe da Catedral de Amiens. Um feixe de laser é emitido e mede milhares de vezes por segundo a distância até o objeto de estudo. Assim, à medida que vai passando pela parede, o laser está sendo emitido e fazendo uma série de medições, que em seguida são representadas em 3 dimensões, como uma série de coordenadas x, y e z. Vamos então para a janela mais alta. Estamos criando um modelo. Está apontado para lá. Em questão de minutos, o laser faz a varredura de todo o espaço central da Catedral de Amiens. Este é o momento emocionante da digitalização, quando vemos o prédio começando a aparecer. É um modelo tridimensional de alta precisão. Uma catedral virtual. Mas ele pode revelar os problemas estruturais que ameaçam a catedral? Um edifício é uma coisa mal comportada. Ele se comporta mal. Os arcos querem empurrar para fora e o prédio muitas vezes é culpado de um comportamento que pode levar ao desabamento. Para entender este mau comportamento, Murray e Tallon executam uma análise estrutural em seu laboratório em Nova York. Esta é uma nova ferramenta para compreender o que está acontecendo. Uma visão magnífica. Eles se concentram nas colunas centrais, procurando sinais de danos. Como podemos medir a distância em diferentes alturas, vamos começar na base. Eles medem a distância entre as colunas em 3 níveis. Se as colunas estiverem retas, as distâncias deverão ser as mesmas. A medida do ponto mais baixo é de 11,6 metros. Essa é a nossa medida básica. E se formos 3 metros acima, temos 11,5 metros. Então temos 10 centímetros. Isso é considerável. Uma distância considerável. De imediato, o modelo mostra que as colunas de pedra não estão retas. Mas a coisa piora. Vamos até o topo do prédio e medir a distância logo abaixo do teto. Vamos selecionar um ponto aqui. E um ponto do outro lado aqui. A distância é de 11,7. Então estamos lidando com uma diferença de 20 centímetros. O modelo revela que as colunas estão se movendo em 2 direções diferentes. Para dentro, na parte inferior, e para fora, no topo. Nos 2 casos, as pedras nos arcos ao redor estão empurrando para fora e exercendo pressão sobre as colunas. É uma receita para o desastre. Na sala ao lado, o analista estrutural Rory O'Neill quer descobrir qual seria a gravidade desse desastre. Usando um sistema de simulação como este, podemos levar as coisas ao ponto do colapso hipotético e em seguida examinar o que está acontecendo. Onde estão aqueles momentos na construção que fariam o construtor perder o sono? O'Neill simula o que aconteceria ao longo do tempo se a força do arco inferior fosse grande demais para a coluna. O que está acontecendo agora é que toda a estrutura está começando a deslizar para cá. Eu vou fazer então uma pausa para que possamos dar uma olhada. Vemos que os tijolos estão começando a separar do arco. As rachaduras no modelo parecem muito familiares. Essas fissuras são um aviso. Elas nos dizem que a parede se deslocou ao longo do tempo. O modelo virtual revela que as rachaduras se formaram porque o arco empurrou a coluna para um lado. O'Neill simula o que acontecerá em seguida. Vai continuar a pressionar, até que num certo momento vai ceder e tudo vai desabar.
Na raiz do problema estão as linhas de estresse no arco. Podemos mover mais deste lado. É o mesmo problema que Frank Helmholtz precisa resolver na Califórnia com seu arco ogival. A linha de estresse empurra para fora. Se a equipe remover a moldura de madeira agora, o arco vai desabar, porque a linha de estresse está empurrando essas duas pedras para fora. Helmholtz precisa contrabalancear essa força. Assim, ele cria um braço para dar suporte. Agora sim. A tensão vem aqui e quer empurrar para fora. Este arco é projetado para neutralizar isso. Esta solução engenhosa é chamada de arco botante. Para fazer o seu trabalho, o arco botante deve ser posicionado com precisão. Se ele for colocado muito alto, ainda temos a possibilidade de deformação aqui embaixo. Se ficar muito baixo, o arco pode falhar aqui. Por isso é importante que isto seja colocado na altura certa. Vamos tirar essas duas peças laterais. É o momento da verdade. Helmholtz vai descobrir se o arco de pedra, sem qualquer argamassa, vai ficar em pé. A equipe então remove lentamente o suporte de madeira chamado de centro. Lentamente libere a pressão. Ótimo. Vou fazer o mesmo, soltar e não há movimento. Parece muito bom. É emocionante ver que funciona. É sempre um milagre quando vemos um arco finalmente livre do suporte. Os arcobotantes atingem proporções dramáticas em uma catedral gótica, erguendo-se espetacularmente do solo. Uma teia intrincada de alvenaria. Se você quer ganhar dinheiro com a internet e melhorar essa qualidade de vida, clique no link da descrição e saiba como. Juntamente com o arco ogival, o arco botante é a segunda inovação gótica que permitiu aos engenheiros medievais capturar a luz divina atingindo alturas celestiais. O arco e o arcobotante são os elementos básicos de uma catedral. Mas é um castelo de cartas, onde o posicionamento de cada pedra desempenha um papel crítico. Para compreender a importância, Helmholtz move apenas uma pedra. Vamos lá? Aqui vamos nós. Sem o arco botante para contê-la, a força lateral do arco empurra a coluna para fora e a estrutura desaba. Essa mesma força lateral causou o desabamento que deforma as colunas centrais de Amiens, prenunciando um desastre. Mas para dar apoio ao arco no topo das colunas centrais do lado de fora, engenheiros de Amiens construíram arcobotantes. Então, o que deu errado? Isso está bom? Sim. No laboratório da Universidade de Colômbia, Stephen Murray e Andrew Tallon investigam. O modelo tridimensional revela imediatamente um erro crítico. O arco-botante no lado externo não está no lugar certo. Eles o fizeram muito alto. É um bom arco-botante, mas está fazendo muito pouco. Os construtores posicionaram um arco-botante alto demais para neutralizar a força do arco empurrando para fora. Assim, mais de 2 séculos depois, um especialista teve a tarefa de consertá-lo. Ele criou outro arco-botante mais sólido e o colocou abaixo do original, onde oferece melhor suporte. O segundo construtor salvou o prédio. O arco-botante inferior tem a aparência correta. É sólido. É grande, estrutural. Sim, é perfeito. Com novos arcobotantes colocados, os construtores medievais estabilizaram a parede superior. Mas ainda não havia um apoio lateral na parte inferior, onde a parede começou a rachar.
No final da Idade Média, as pessoas ficaram com medo ao ver as enormes rachaduras se abrindo sobre o arco. Os construtores medievais em Amiens tinham de encontrar uma forma de apoiar a coluna antes que ela desabasse. Desesperados, os engenheiros buscaram uma solução fora da cartilha de construção gótica. Recorreram ao metal. O metal era usado raramente na época como material de construção, porque os ferreiros não tinham a tecnologia para fazê-lo grosso ou longo o bastante. E forjar o ferro era um processo lento. Ele tinha de ser moldado à mão. No início do século XII, porém, monges reinventaram uma ferramenta grega, um martelo hidráulico. Obras incríveis no Nat Geo. Localizado próximo a uma mina de ferro na vila de Fontenay, a sudeste de Amiens, este mosteiro é uma das mais antigas fábricas de metal em toda a Europa medieval. 600 anos antes do maquinário movido a água da Revolução Industrial, os monges usavam uma roda d'água para girar uma engrenagem que movimentava um martelo de 180 quilos. Assim, os operários podiam produzir ferro forte rapidamente e em quantidade suficiente para ser usado na construção. Mas o ferro poderia resgatar a Catedral de Amiens? Os construtores fizeram uma enorme corrente de metal com barras de ferro ligadas. A corrente percorre então toda a extensão das paredes internas da catedral para manter as colunas centrais no lugar. A corrente foi instalada em brasa para que se contraísse e puxasse para dentro. O curativo medieval de ferro funcionou. Hoje, a enorme corrente de metal em Amiens pode ser a única coisa que evita o desabamento dessas colunas. O ferro pode ter salvado Amiens, mas no fim das contas é o domínio da engenharia com a pedra a maior característica gótica. Com o arco ogival e o arco botante, foi possível construir estas paredes majestosas repletas de luz. Mas essas paredes são quase inteiramente de vidro. Como são então capazes de suportar imensos tetos de pedra? Pode ligar. Vamos lá? Para solucionar esse mistério da engenharia, a equipe da Califórnia, que está reconstruindo a capela do século XII, monta uma de suas últimas colunas centrais. Um pouco mais. Pare. Está bom. Eles erguem a última parte. 5 anos atrás, quando começamos, era difícil imaginar que chegaríamos aqui. É a primeira vez que a vemos inteira. É surpreendente. 12 colunas suportarão o teto de pedra. E ao lado, o grupo está montando o teto em seções. Eles colocam cuidadosamente a última peça no lugar. É um ensaio para ver se tudo se encaixa após 800 anos. Ótimo, encaixou, deu certo. O teto é chamado de abóbada nervurada. E é feito de 2 arcos ogivais que se interceptam. A abóbada nervurada canaliza o peso do teto para as colunas, para que as paredes não absorvam todo o peso. Como as forças estão concentradas nas nervuras, tudo que estiver daqui até aqui pode ser aberto para as janelas.
A abóbada nervurada é a terceira inovação gótica. Trabalhando com arcos ogivais e arcobotantes, os engenheiros criaram um esqueleto que suporta o peso do edifício e o transmite ao solo. Os artesãos góticos, então, podiam encher as paredes com enormes janelas de vidros coloridos. Estas paredes de vidro retratam narrativas da Bíblia, como Adão e Eva, a Arca de Noé e a ressurreição de Jesus Cristo. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler e escrever, os vitrais se tornaram as histórias em multimídia da época. A Bíblia escrita em luz. Estes vastos espaços, cercados por paredes de luz colorida, tiravam as mentes medievais da sujeira e da escuridão da vida diária, criando uma experiência de outro mundo. Jacqueline Jung é uma especialista em catedrais góticas. O que mais teria impressionado um visitante comum é o incrível tamanho e a grandeza do lugar. Ele ouviria a missa, experimentaria todas as imagens, os sons, o aroma de incenso. Indiretamente seria como experimentar o céu na terra. O objetivo destes imensos espaços sagrados era espiritual, trazer as pessoas comuns mais perto de Deus. Mas teria sido impossível fazer catedrais sem o arco ogival, o arcobotante e a abóbada nervurada. Mas estas inovações da engenharia interagem de forma complexa. E na busca da altura celestial, as limitações terrenas fizeram algumas catedrais ruírem. Enquanto a Catedral de Amiens era construída, a apenas 50 quilômetros de distância, os habitantes da cidade de Beauvais queriam construir seu próprio arranha-céu de pedra, maior e mais bonito do que o do vizinho. Estamos vendo a mais bela catedral gótica. Este prédio decola como um foguete. Mas a altura de Beauvais teve um preço. Acima da cabeça desses fiéis, há suportes modernos que talvez sejam as únicas coisas que evitam o desabamento da catedral. Uma lembrança inquietante de uma catástrofe medieval. No dia da Ascensão, em 1573, uma missa estava sendo celebrada na igreja. Pedras começaram a cair. Havia uma procissão solene ocorrendo. O clero começou a acelerar o passo e eles acabaram correndo para fora da catedral numa nuvem de poeira. Milagrosamente, o único ferimento foi um braço quebrado. Mas essa não foi a primeira vez que ocorreu um desabamento na igreja. Durante a construção, em 1284, parte da abóbada nervurada a 12 andares de altura desabou. As colunas do edifício continuaram tendo problemas estruturais até hoje. Um pilar instável, uma deformação. O pilar está inclinando para o oeste. Eles são incrivelmente finos. Este está muito ruim e é uma receita para o desastre. E Beauvais não foi a única cidade à beira do desastre. Rivalidades regionais levaram muitos construtores góticos a alturas cada vez mais perigosas. Mas por quê? Alguns especialistas suspeitam que eles eram motivados por algo além do orgulho mundano. Pois escondido dentro das dimensões das grandes catedrais poderia haver um código secreto matemático que forneceria a resposta.
Na Catedral de Notre-Dame, em Paris, talvez a mais conhecida catedral gótica, Stefan van Lieferinge, físico e historiador da arte, utiliza um scanner a laser para investigar. Ele mede a altura dos 2 níveis da igreja. Cada um deles mede 9,7 metros. Mas construtores medievais usavam uma unidade de medida diferente. Se convertermos em pés reais, que era a unidade medieval, então teríamos cerca de 30 pés reais para o nível inferior e 30 pés reais para o nível superior. A altura total é de 60 pés reais. Estes números, 30 e 60, são estranhamente familiares para Van Lieferinge. Em uma das mais antigas bibliotecas da França, a Mazarine, ele procura um livro medieval escrito pelo padre responsável pela construção de Notre-Dame. O que temos aqui é um manuscrito do início do século XII, escrito pelo decano de Notre-Dame, Peter Comestor. A chamada História Escolástica foi escrita pelo padre durante a construção da catedral. Ele se fixa em uma passagem do Antigo Testamento, uma descrição detalhada do Templo de Salomão, em Jerusalém, que a Bíblia chama de Casa de Deus na Terra. Aqui, Van Lieferinge encontra uma pista intrigante. In altitudine triginta cubitus habebat, usque ad primum tabulatum, super quod secunda mantua... Este manuscrito revela que, para os construtores de Notre-Dame, as dimensões do Templo de Salomão eram extremamente importantes. 30 côvados para o primeiro nível e 60 côvados para o segundo. Estes números foram usados em Notre-Dame. Uma correspondência interessante aqui. Uma correspondência muito intrigante aqui. Seria apenas uma coincidência? Ou os construtores medievais codificaram intencionalmente números sagrados da Bíblia em suas catedrais? A sudoeste de Paris, os indícios estão incorporados na joia da coroa da arquitetura gótica, a Catedral de Chartres. Os vitrais aqui, a maioria com mais de 800 anos de idade, são mundialmente famosos. Mas Chartres tem histórias da Bíblia gravadas não apenas em luz, mas também em pedra. Estas intrincadas estátuas externas são características de catedrais góticas. Retoques finais que dezenas de escultores levaram décadas para concluir. Mas em Chartres, além de estátuas de Jesus, Maria e dos apóstolos, a especialista em arquitetura gótica Jacqueline Jung investiga algo totalmente inesperado. Cientistas gregos e romanos que predatam o cristianismo por centenas de anos. Entre eles, Aristóteles, Euclides e Pitágoras, o grande matemático. Estes antigos pagãos eram reverenciados pelos padres medievais em Chartres. A Catedral de Chartres está decorada com alguns dos principais pensadores da época, que por sua vez estavam envolvidos com filosofia, ciência e literatura, e foram trazendo essas ideias para a teologia cristã de formas totalmente novas. Enquanto a catedral estava sendo construída, sacerdotes de Chartres estudavam ideias clássicas gregas e romanas. Os sacerdotes medievais acreditavam na ideia de que a beleza suprema do universo baseava-se em proporções perfeitas e números ideais. Eles viam Deus como um matemático supremo, um geômetra divino que usava dimensões sagradas. As pessoas estavam interessadas em usar números como uma forma de descobrir as proporções com as quais o próprio Deus havia criado o universo. Os sacerdotes medievais encontraram números na Bíblia que eles acreditavam serem as dimensões sagradas de Deus. Se esses números foram utilizados na construção das catedrais, poderiam os especialistas encontrá-los hoje? No Nat Geo.
Na busca por dimensões divinas, Stephen Murray volta a Amiens, onde os construtores salvaram a catedral com uma corrente de ferro. Ele começa medindo a área no centro da cruz, onde as 4 colunas centrais formam um quadrado. O código geométrico que dá a forma ao edifício envolve um grande quadrado, praça que fica bem aqui no centro dele. Cada lado do quadrado central mede quase exatamente 50 pés romanos, que era a unidade de medida usada pelos construtores de Amiens. 50 também é um número importante na Bíblia. Deus diz a Noé para construir uma arca com 50 côvados de largura para salvá-lo do dilúvio. A arca de Noé tinha 50 côvados. Isto tem 50 pés, e isso está no centro do edifício. Assim como em Notre Dame, parece que os engenheiros em Amiens incluíram uma medição da Bíblia em sua catedral. Murray e Talon recorrem aos modelos feitos com o laser. Estamos usando a perspectiva. Com esta tecnologia, pela primeira vez, é possível medir a altura da catedral com precisão de milímetros. Vamos escolher um ponto e puxar uma linha até o chão. Teremos a distância até o solo. Temos uma distância de 42,55 metros. Um cálculo rápido converte unidades modernas em unidades medievais. E produz outro número divino, 144. No Novo Testamento, o céu é chamado de Cidade de Deus. Sua altura, 144. Este é o livro do Apocalipse, a visão de São João, o Divino. Quando João mede a cidade, ele encontra 144 côvados. Surpreendentemente, na cerimônia de inauguração da Catedral de Amiens, o bispo leu em voz alta a mesma passagem do livro do Apocalipse, que descreve a altura divina, 144. Estamos lidando no edifício com um número que expressa algum tipo de objeto de desejo. Eles queriam 144. A busca por dimensões divinas continua em Beauvais, a catedral que desmoronou parcialmente. Vamos pegar um ponto aqui e outro no solo. Eles medem a altura. Checando a medição, e ela é 144,3. O mesmo número em Beauvais. Eles buscaram o número celestial. Os construtores de Amiens e Beauvais usaram a altura da cidade celestial de Deus na Bíblia para projetar a altura de suas catedrais. Juntamente com a descoberta do Templo de Salomão codificado em Notre Dame e a Arca de Noé em Amiens, especialistas encontraram provas convincentes de que alguns arquitetos medievais usaram medidas citadas pela Bíblia como modelos para a construção de suas catedrais. Até a planta baixa da catedral é o símbolo supremo da salvação cristã, o crucifixo. O edifício é um veículo, ele o leva a outro lugar. Uma catedral, de certa forma, é um meio, um transporte. Ela nos leva para o céu. Mas, na tentativa de alcançar dimensões divinas, os construtores foram apanhados em uma corrida muito humana. Tanto em Amiens como em Beauvais, os engenheiros construíram catedrais com 144 unidades de altura. Mas os construtores de Beauvais usaram um truque inteligente para chegar mais alto, uma unidade de medida diferente. Em vez do pé romano, uma unidade um pouco maior, o pé real. Assim, Beauvais conseguiu dimensões celestiais e tornou-se a catedral mais alta da Terra. Mas essa busca por altura trouxe em contrapartida a instabilidade estrutural. E até hoje, a Catedral de Beauvais está inacabada. Este prédio apresentou todos os tipos de problemas arquitetônicos. No entanto, continua sendo, na minha opinião, o mais belo de todos os edifícios góticos franceses. Alimentados pela fé e guiados pela engenharia ousada, arquitetos góticos mudaram para sempre a forma como fazemos grandes obras.
explorando os limites de sua tecnologia e chegando a novas alturas, os construtores de catedrais criaram espaços sagrados que continuam inspirando as pessoas até hoje. Se você quer ganhar dinheiro com a internet e melhorar sua qualidade de vida, clique no link da descrição e saiba como.